Para a nossa meditação, uma breve meditação, Deus colocou no meu coração a falar da mensagem lá em Romanos capítulo 15, versículos 5 a 7. Convido os irmãos a acompanhar a leitura. Romanos capítulo 15, dos versos 5 até o 7. A imitação a Cristo. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Até aí. Meus irmãos, a mensagem é simples, mas ela fala sobre acolhimento, sobre uma igreja acolhedora, sobre uma igreja que precisa mudar devido ao esfriamento dos dias de hoje, esfriamento espiritual, e também a um certo distanciamento dos seres humanos uns para com os outros. E isso não deveria acontecer nas igrejas, mas infelizmente acontece. E muitas vezes parte até mesmo das lideranças. A falta de acolhimento aos novos membros, às pessoas que vêm nos visitar. Esta falha que não deveria ocorrer, como nós lemos no texto em Coríntios, que nós somos uma unidade num corpo, um corpo que se move pelo cabeça, Jesus Cristo nosso Senhor. Não deveríamos nos distanciar uns dos outros. Mas quais as principais razões para que você tenha vindo a frequentar uma igreja ou a esta igreja? E quais as razões ou critérios que faz com que nós permanecemos numa igreja como essa e não em outra? E se a decisão parte de alguém que não conhece a Escritura, o que esta igreja pode dar a este membro? O que ela pode fazer de diferente para esse membro, né? Quais são as marcas que essa igreja deve possuir? E estatisticamente, o fator motivador principal não é a denominação, não é o pastor, não é a sua liderança, não é a música, não é os dogmas, não é os rituais, mas sim o fator acolhimento. Acolher as pessoas com recepção calorosa, né? Isso conta muito mais que qualquer coisa. Mas nós não precisamos deixar à parte a nossa pregação verdadeira e fiel e fazer algumas coisas diferentes para que nós possamos ter mais pessoas na nossa igreja. Mas isso não impede que nós sejamos uma igreja acolhedora, e muitas vezes nós falhamos nisso. Nós não podemos abrir mão da verdade, mas nós podemos acolher as pessoas com um abraço, com um cumprimentar, com um olhar. Nós não precisamos concordar muitas vezes com aqueles que acham que o púlpito ou o banco pode mandar no púlpito e a igreja deve pedir aquilo que ela quer ouvir, não aquilo que deve ser pregado. Mas podemos nos mudar, nos moldar, mudar nossos gestos, nossas atitudes. A pregação verdadeira e fiel deve ser feita. Não precisamos ser uma igreja pragmática, né, como muitas são, de pregar aquilo que as pessoas querem ouvir, não as verdades, que é o que Deus nos quer. Não precisamos pregar para agradar ninguém, mas temos como mudar, né? A boa teologia deve ser refletida em nossas ações, em prática, e sobretudo na convivência uns com os outros, né? A boa teologia, ela não deve ser só na fala, mas na atitude. Infelizmente, muitos membros de igrejas esquecem de olhar no sentido horizontal, olho a olho, aceitar as pessoas como elas são, abraçá-las. As pessoas vêm na igreja com seu egocentrismo, olhando somente para aquilo que quer receber e esquecem dos outros. Nós seríamos mais eficazes na nossa maneira de recepcionar as pessoas se nós prestássemos mais atenção nas visitas, nas pessoas que vêm à igreja, aqueles que procuram uma igreja para que seja acolhida, né? As pessoas trazem problemas
e trazem também uma ansiedade, uma vontade de ser vista, de ser notada. E a recepção muitas vezes deve começar lá fora, lá no pátio, lá no portão, lá no estacionamento. É lá que a gente tem que abraçar e acolher essas pessoas. Porque muitas vezes nós somos uma união e não a unidade. Nós temos um espaço para conversarmos depois do culto, mas nós nos tornamos uma união de um grupo e nos distanciamos, esquecendo que nós somos uma unidade. Cabe mais, tem que ter mais, podemos melhorar. Então a maneira que nós tratamos as pessoas muitas vezes é mais significativa para elas do que a música que nós cantamos, do que o louvor que nós fazemos. Uma igreja que não expressa seus gestos no amor, na simpatia das suas palavras, na receptividade, no interesse genuíno às outras pessoas, não reflete o Espírito de Cristo, do Evangelho de Cristo. Nós temos que pensar que a igreja não é um clube onde nós pagamos uma determinada cota para usufruirmos dos deleites desse clube. Até porque no clube não há família, há sócios, né? E nós somos uma família, família de Cristo. Nós temos que mudar esse pensamento. A igreja também não é um lugar de plateia onde nós nos assentamos e ouvimos uma preleção, por exemplo. A igreja é um povo por Deus, chamada por Deus, transformada pelo Evangelho, que deve adorar em espírito e em verdade, deve pregar, e nós nos reunimos para cultuar um Deus que ama a família, e nós somos a família de Cristo. E nós quando saímos daqui, nós nos espalhamos, mas não para ficar distante uns dos outros, mas para pregar e para testemunhar aquilo que aprendemos aqui. Nós temos que estar conscientes que nós não somos como uma ilha deserta, que nós autossuficientemente podemos, que somos parte de um corpo, membros de um rebanho, de uma família, que tem o mesmo Pai, como nós lemos, o mesmo Senhor, e foi batizada no mesmo Espírito. Somos uma família, um corpo, uma unidade. O culto, quando nós prestamos a Deus, muitas vezes é voltado para aqueles que têm seu interesse espiritual voltado para o seu umbigo algumas vezes, esquecendo que o culto que nós prestamos a Deus é voltado só para Deus, é dedicado para Deus, não é para nós. Nós nos reunimos para orar juntos, ler a palavra de Deus junto, cantar juntos e sermos edificados juntos. Nós não podemos ter plena comunhão olhando somente para cima, sem a correta comunhão olhando para frente, olhando para os olhos dos nossos irmãos, sejam eles os primeiros a vir a primeira vez, ou aqueles que já estão acostumados a vir. Não podemos fazer da nossa igreja um ato mecânico de culto. Nós não podemos nos deleitar com Deus e ao mesmo tempo desconsiderar nossos irmãos. Se o projeto de Deus é que todos nós cheguemos à perfeita varonilidade de Cristo, a maturidade espiritual é essencial. Nós não podemos admitir a ideia de uma igreja como um clube, como nós já falamos. Nós temos que fazer uma mudança no nosso corpo. O corpo é o corpo de Cristo. Nós temos que fazer uma mudança na nossa vida espiritual, acolher mais as pessoas, sem se importar com as outras pessoas que estão passando por dificuldades. Nós não somos o Evangelho de Cristo, nós simplesmente estamos olhando para nós mesmos. Em muitas igrejas, meus irmãos, os visitantes são tratados com uma certa frieza, com uma certa indiferença. Nessas igrejas, certamente, eles vivem uma espécie de santidade espiritual voltada somente para si, para dentro de si, uma vez que nós devemos ter uma santidade tríplice, né? Nós, Igreja de Jesus Cristo, os irmãos e Deus, acima de tudo. Não podemos ser individualistas. Quando nós nos reunimos em igreja, todas as nossas diferenças devem ser deixadas de lado. Não há espaço para tratarmos com diferença as outras pessoas.
Tudo aquilo que nós vemos aí fora, nós não podemos trazer para dentro das igrejas. Os interesses pessoais, financeiros, devem ser deixados de lado e abraçarmos mais, conhecermos mais, acolhermos as pessoas. Afinal, as pessoas não devem procurar a igreja para buscar uma bênção, elas devem ser a bênção na igreja. Esse é o ponto principal. Você não vem à igreja para buscar algo para si, mas para doar sua vida a Deus. Nós temos esta consciência de mudarmos nossa receptividade, mudar a nossa atitude, os nossos gestos, quanto aos irmãos que nos visitam, quanto às pessoas que estão aqui, e muitas delas já não estão, justamente por esse ato que muitas vezes nós deixamos de fazer. É um esfriamento espiritual, o qual Jesus Cristo nos ensina, que para que nós acheguemos uns aos outros e acolhemos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Que Deus nos ensine, que Deus nos oriente sobre essas verdades, que a nossa igreja seja uma igreja acolhedora. Não é a denominação que vai deixar alguém aqui por muitos anos, mas é a atitude dos membros, é as nossas atitudes, a começar por mim. Que Deus nos abençoe, nos ensine, nos oriente a mudar a nossa forma de recepcionar, a nossa forma de acolher, de amar um ao outro, olhando verticalmente, horizontalmente, depois verticalmente, porque Deus está aqui, Deus está no seu coração, mas nós temos nossos irmãos aos nossos lados que muitas vezes nós tropeçamos e não vemos. Que Deus nos abençoe. Amém? Nós vamos...